Ora, fizemos alguns questionamentos aqui. Que conclusões nós podemos tirar com base em pesquisas e com base em conhecimento geral em nossas conversações com empresários do ramo? Empresas dedicam pouco ou nenhum tempo para cuidar de questões de médio e longo prazo. Ficam, como se diz, batendo o martelo, cuidando das operações do dia a dia, sem, entretanto, cuidar do futuro da empresa. Onde sua empresa vai estar daqui 5 anos? Me lembro vagamente de uma fábula que diz de uma pessoa que vem andando por um caminho e de repente se depara com uma bifurcação. Nessa bifurcação existe uma entidade e ela faz a seguinte pergunta para a entidade: olha, qual caminho devo seguir? E a entidade responde: depende de onde você quer chegar. Então, onde você quer chegar? É importante você saber disso. Ou você só se levanta para cuidar das coisas do dia a dia, se permite ser levado pelas situações do dia a dia, ou seja, você está sob a rédea do curto prazo. Quando você vai tomar a rédea do curto prazo para cuidar do médio e longo prazo da sua empresa? Outra conclusão que nós chegamos é que o empresário não acompanha de forma sistemática a lucratividade, a rentabilidade, a evolução das vendas, a capacidade financeira, seu nível de endividamento, de forma sistemática. Não acompanha. E via de regra, depois de algum tempo, a hora que ele se debruça sobre os números da empresa, ele toma um susto, porque deixou de fazer esse acompanhamento. E outra coisa, erros, problemas financeiros devem ser corrigidos de maneira imediata, a fim de que ele não piore. Mas se você não controla, se você não mede o que você tem no dia a dia, você não consegue controlar e analisar as estratégias que você vai adotar para sanar os seus problemas. Outra coisa, em muitas empresas não existe a cultura da prestação de contas entre os sócios, diretores e gerentes, que não conversam entre si sobre os rumos da empresa e sobre o papel de cada um. Também nós temos um problema de prestação de contas nos níveis mais operacionais das empresas. A transparência, os controles internos não são efetivos, o que causa ou dão causa a problemas de erros operacionais e fraudes, inclusive, que podem trazer muitos prejuízos à organização, inclusive prejuízos morais, que muitas vezes não se recuperam. Às vezes, as energias individuais das pessoas relevantes no comando da empresa estão indo para lados opostos, e isso não é bom para a empresa. Lembra que eu falei que eu fiz a comparação do casamento com a sociedade? Pois bem, muitas coisas só são discutidas quando acontecem. Não é o caso. Muitos sócios não conseguem tratar de assuntos como modelo societário, remuneração dos sócios, regras de acesso de familiares à empresa e regras para eventual saída de sócios e planos de sucessão. Não conversam, simplesmente deixam para tratar isso a hora em que a necessidade bater a porta. Só que muitas vezes a hora que a necessidade bater a porta pode encontrar a empresa em uma situação de despreparo, o que só vai fazer piorar a situação. Pessoal, e as conclusões não param. Tratar adequadamente dessas questões é condição fundamental para que as empresas de qualquer porte ou atividade alcancem o quê? A maximização do lucro, lembra que nós falamos das questões financeiras? A coesão e segurança societária e o equilíbrio na relação empresa, sociedade e família, quando houver a atuação da empresa, dos familiares dentro da empresa, que nós chamamos de empresa familiar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, empresa familiar, mais adiante, ok?